Oi, pessoal! Vamos agora falar um pouco sobre as definições de mídia. E aí vocês estão me perguntando, professor, mas o tema não já acabou? Bem, alguns alunos me mandaram por e-mail algumas perguntas sobre: professor, criamos isso. Isso é um veículo de comunicação? A gente pode criar um veículo para a saúde? Será que isto é um meio de comunicação? Então, vamos definir mídias e a partir daí a gente vai poder falar sobre meios de comunicação e vocês próprios vão saber, criei um meio de comunicação ou não. Então, primeiro, gente, lembrem que os meios de comunicação, eles são parte de um processo, né? Ou seja, ele é um processo que vai do emissor, né, para o receptor, né? Ou seja, existe um processo que é o processo de comunicação e o veículo ele vai estar aqui, ou seja, ele é o meio de comunicação que vai passar a mensagem, né? Ou seja, o código para o receptor. Bem, e o que significa mídia? Mídia é uma palavra que tem origem no latim e significa medium, né? O que é medium? Meio, né? Ou médium, né? No inglês, ele é mídia, com E. E no Brasil, a adaptação ficou mídia, com I. Mas quais são os tipos de mídia? Como que elas se dividem? Então, nós temos as mídias como canais de comunicação, nós temos as mídias como meio de comunicação, nós temos as mídias como veículos de comunicação, nós temos as mídias como suporte de informação e nós temos as mídias como suporte midiático. Nossa, professora, aí complicou, tem muita mídia. Vamos tentar entender o que é cada coisa. Primeiro, a mídia como canal de comunicação. Como canal de comunicação, as mídias se dividem em impressos, eletrônicos, visuais, audiovisuais, digitais e funcionais, né? Professor, impresso eu entendo, né? A revista, por exemplo, é impressa. Eletrônico, rádio, né? Visual, cinema, né? Será? Por exemplo, visual pode ser um outdoor. Auditivo, rádio. Audiovisual, televisão. Digital, internet. Funcional, poxa, professor, o que é um veículo de comunicação funcional? Eu separei para vocês 2 exemplos que vocês vão rir e vão achar engraçados, mas eles são considerados veículos funcionais. Por exemplo, essa camiseta aqui da Abrapcorp, ela é uma camiseta de um evento, né? Com a marca do evento. Essa camiseta é considerada um canal de comunicação funcional. Por quê? Porque o objetivo é divulgar esse evento, seja antes, durante ou depois do acontecimento dele. Nós temos um outro exemplo e que vocês encontram muito no cinema. Aqui a gente tem um balde de pipoca em formato de televisão, que ele tem o objetivo de divulgar o vídeo Jumanji. Ele também é considerado um canal de comunicação funcional, porque o objetivo dele é, além dele ser fácil de utilizar, né? Ele tem uma função específica que não é a comunicação só, mas ao utilizá-lo você está usando a informação, você está comunicando o filme Jumanji. Bem, e como são as mídias como meio de comunicação? Vejam o que vai acontecer. Lembra que eu falei jornal, da revista, do outdoor? Então, o jornal e a revista, eles são impressos. Então, eles são meios de comunicação. O outdoor é um meio, um canal de comunicação audiovisual, né? Mas como meio de comunicação a gente chama de outdoor. O rádio, auditivo, televisão, audiovisual,
a internet digital. E ainda tem um outro exemplo de canal de comunicação funcional, que são os backlights. Backlights são aquelas placas, né, com anúncios que elas são iluminadas por trás, né, e que ficam nas ruas. E aí vocês vão dizer, qual é a função daquilo? Na verdade, os backlights, eles têm a função de iluminar o local em volta dele, né? A gente tem, por exemplo, os relógios, né, na Paulista, que também são canais de comunicação funcionais, né? E o meio de comunicação ali são relógios digitais para divulgação de anúncios. Bem, e a mídia como veículo de comunicação? Como veículo, a gente tem a Folha de São Paulo, a Veja, a Kiss FM, que é uma estação de rádio, a Rede Globo, o portal UOL. Então, a diferença é, canal de comunicação se refere às suas características. O meio de comunicação significa qual a plataforma, né, de mídia usada. Ou seja, cada uma dessas plataformas, elas têm um formato específico. E um veículo de comunicação se refere ao nome do veículo. Então, eu tenho o jornal, que é um meio de comunicação, né? O veículo de comunicação jornal pode ser Folha, pode ser Estado, pode ser Gazeta, enfim, N nomes. Porém, eles são canais de comunicação impressa. Até aí tudo bem, gente? Muito bem. Existe ainda a mídia como suporte de informação. Esses aí são mais fáceis de diferenciar. Por quê? Porque o objetivo deles é armazenar a informação. Antigamente a gente tinha uma coisa, que acho que nem existe mais, que chamava disquete, né? Hoje a gente tem o CD, o DVD e os pendrives, né? E por que eles servem? Eles são mídias que têm a função de armazenar a informação, né? Normalmente, muitas das coisas que a gente faz, o que lê nos jornais, nas revistas, que vê, já foram armazenados em algum desses instrumentos. E a gente ainda tem a mídia como suporte midiático. Essa talvez seja o mais engraçado. Por quê? Porque vocês não vão ligar por que essas coisas são suportes midiáticos. Por exemplo, esse vídeo é um suporte midiático. A câmera é um suporte midiático. YouTube, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o próprio computador, o celular. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas eles não são meios de comunicação? Não, eles são mídias como suporte midiático. E por que eles são mídias como suporte midiático? Pensa bem, o YouTube usa o quê? Usa vídeos, ok? A lógica do vídeo é a mesma lógica da televisão. Se a gente pensar, por exemplo, no Twitter, a lógica do Twitter é a lógica do jornal, né? A diferença é que ele tem um comentário. A lógica do Instagram é, usando a internet, mostrar fotos. Então, se a gente pensar, na verdade, eles são suportes que recebem, né, e que se aproveitam de formatos já existentes para comunicar. Por exemplo, o celular. No celular eu tenho câmera, no celular eu tenho computador, no celular eu tenho rádio, no celular eu leio jornal, eu leio revista, no celular eu acesso a internet. Portanto, vídeos, câmeras, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, o próprio computador e o celular, eles são mídias como suporte midiático. Mas acabou as definições e significados do que é mídia? Não, gente, não acabou. Mídia também é um departamento de uma agência de publicidade ou de comunicação que faz recomendações, estudos sobre distribuição de anúncios e faz contato com os veículos de comunicação, com os rádios, com os jornais, né? Mídia também é o nome do profissional que atua nesses departamentos, seja numa agência de publicidade ou numa agência de comunicação, né? Os profissionais que trabalham planejando, selecionando e negociando os espaços publicitários em veículos de comunicação, ou mesmo
espaços de comunicação institucionais são chamados de mídia. Bem, pessoal, aqui está a nossa bibliografia e a nossa aula de hoje encerrou aqui. Até semana que vem. Beijão.